Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta quinta-feira, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Iremos falar principalmente sobre Zé Ricardo, pois ontem tivemos aí na sede náutica, na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro, a cerimônia de concessão do título de benemérito ao Roberto Dinamite, e durante esta cerimônia o Jorge Salgado deu uma entrevista ao GE, onde falou sobre o técnico do Vasco da Gama e deixou bem claro o posicionamento da atual diretoria sobre a permanência ou a demissão do treinador. Demissão essa que vem sendo uma grande preocupação para o torcedor vascaíno e vem sendo inclusive o assunto mais comentado no nosso meio. A gente, é claro, vai falar sobre isso, esclarecer essa situação, trazer as palavras ditas pelo presidente Jorge Salgado e também por alguns atletas que fazem parte desse elenco do Vasco sobre uma saída eminente do atual técnico do Gigante da Colina. Então, é claro, se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então, se você é Vasco, nos ajude, se inscreva no canal. A gente quer muito chegar aos 64 mil inscritos, faltam menos de 300 para a gente chegar a esse número. Então, por favor, se você é um torcedor do Vasco, ainda não é inscrito nesse canal, aqui embaixo se inscreva, ajude o vascaíno, deixe também o seu like, vamos tentar chegar aí na meta dos 1000 likes, isso ajuda demais o nosso crescimento e, é claro, eu quero saber a sua opinião, se você é a favor ou contra a saída do técnico Zé Ricardo. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto Zé Ricardo, quero falar sobre o que aconteceu ontem lá na sede náutica, pois tivemos essa cerimônia aí, né, de concessão do título de benemérito ao Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, algo que é de fato muito merecido, inclusive já era para ter sido feito há bastante tempo. Roberto Dinamite, que foi o presidente do Vasco entre 2008 e 2014, após aquele período jamais tinha retornado à política do Vasco e agora retorna como um benemérito, porque com este título ele participará das reuniões do conselho, ajudará, votará a favor ou contra, inclusive para a votação da 777 Partners. Quando tivermos aí uma reunião no Conselho Deliberativo, Roberto Dinamite já estará presente entre os conselheiros. Além disso, também, né, ele comemorou a sua data de aniversário, pois neste dia, no caso ontem, Roberto Dinamite completou os seus 68 anos. Recebeu aí, como está aparecendo em algumas imagens, tiradas pelo grande fotógrafo do Vasco, Daniel Ramalho, uma festa muito bonita, emocionante, teve participação inclusive de alguns atletas do Sub-17 do Gigante da Colina. A família do Dinamite, que está presente na cerimônia, ficou bastante emocionada com a homenagem, o craque inclusive também, durante a cerimônia, aproveitou para falar sobre a história do clube e disse o que espera sobre o futuro do Vasco da Gama. A gente já trouxe essas palavras, né, do maior ídolo do Vasco no vídeo de ontem, na parte da noite, mas eu faço questão de repetir, onde ele diz o seguinte, abre aspas, nós precisamos de atitudes para ter um Vasco muito melhor. Foi feito lá atrás um Vasco mais igual, onde se respeita as diferenças. E hoje, o que estou pedindo é que possamos voltar no tempo e buscar isso. Sei o que represento para o Vasco, mas passaram por aqui também grandes ídolos que construíram esse clube gigante. Peço um pouco mais de respeito com o clube, para que possamos ultrapassar essa fase e voltar aos melhores dias. Temos a oportunidade agora de ter grandes parceiros, e é o Vasco quem está criando a situação. Ou seja, para muitos aí dando a entender um posicionamento já, inclusive, sobre essa mudança que pode acontecer dentro do Vasco da Gama, se tratando de uma possível sociedade anônima do futebol. Ao mesmo tempo que ele pede respeito, né, pela instituição, ele também pede para olhar com carinho, analisar e ver se essa mudança será benéfica, pois pode ser muito importante, eu tenho certeza que será para o futuro do nosso clube, principalmente para a sobrevivência do Vasco da Gama. Deixa aí a sua homenagem, as suas palavras ao maior ídolo da história do Vasco aqui nos comentários. Porém, não parou por aí, porque após a cerimônia tivemos momentos de entrevistas. E é claro, quem foi entrevistado foi o presidente Jorge Salgado. E sempre que ele fala, é de fato também muito preocupante. Ele se posicionou sobre o Zé Ricardo. A gente já vai trazer algumas palavras dele que não caíram nada bem no meio da torcida vascaína. Mas o Zé Ricardo é um treinador que, além de ter tido uma partida horrível do Vasco nesta última sexta-feira, não ter montado, não ter escalado, não ter comandado o Vasco bem contra o Vila Nova,
não tem bons números à frente da equipe. São 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Essas 5 derrotas contra Flamengo, no caso 3 contra o Flamengo, 1 contra o Botafogo e 1 contra o Fluminense. Os 3 empates contra Juazeirense, contra Ferroviária e também contra a equipe do Vila Nova na sexta-feira. Ou seja, nos jogos mais decisivos, o Vasco não foi bem. Ou o Vasco empatou, ou o Vasco perdeu. As 8 vitórias foram contra times pequenos do Campeonato Carioca. Bangu, Portuguesa, Volta Redonda. São esses times que o Vasco acabou conseguindo sair com essas 8 vitórias que constam para vocês no retrospecto do Zé Ricardo durante o ano. Isso é preocupante, porque mesmo depois de 3 semanas treinando, o Zé Ricardo não conseguiu apresentar um bom futebol nesta última sexta-feira em São Januário, pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, tem mais uma semana de treinamento. O Zé Ricardo atuou com o Vasco na última sexta, retornaram ao campo no sábado, tiveram um jogo-treino contra o Pérolas Negras no CT Moacir Barbosa e domingo, a partir de domingo até sexta, no caso até amanhã, foi dia de treinamento intensivo para o elenco principal do Vasco para buscar aí um estilo de jogo decente e tentar vencer o CRB amanhã. Inclusive, na minha opinião, o jogo de amanhã contra o CRB, aliás, o jogo de sábado contra o CRB, será um divisor de águas. Caso não faça uma boa partida, o caldo vai entornar para o atual treinador do Vasco. Porém, o Jorge Salgado se posicionou ontem na entrevista coletiva. Ele deixou bem claro que, mesmo sendo debates aí intensos internamente e externamente, essa iminente saída do técnico Zé Ricardo, até por esse motivo o Jorge Salgado esteve no CT Moacir Barbosa nesta última terça-feira, conversou com o treinador do Vasco, conversou com a Nenê sobre aquele fato que aconteceu na sexta-feira, onde o mesmo tacou a braçadeira de capitão no chão. Ele deixou bem claro que, mesmo havendo este empate contra o Vila Nova, isto não pode ser sinônimo de terra arrasada. Para ele, tá normal, tá dentro do planejamento. Ele, é claro, não falou com essas palavras, mas ele praticamente cravou a permanência do Zé Ricardo e ainda diz o seguinte, abre aspas, tenho plena confiança no treinador, acho que está desenvolvendo um trabalho bastante satisfatório. Então eu vou dar minha primeira pausa nas falas do Jorge Salgado. Eu gostaria de saber para quem é satisfatório esse trabalho do Zé Ricardo. Porque, pelo menos para mim, não é um trabalho satisfatório. Não é satisfatório para o torcedor vascaíno você perder 3 jogos para o Flamengo. Não é satisfatório para o torcedor vascaíno você perder para o Fluminense, para o Botafogo e não ganhar nenhum clássico esse ano. Não é satisfatório para o torcedor vascaíno, em 2 partidas da Copa do Brasil e 1 do Campeonato Brasileiro, o Zé Ricardo não ter conseguido ter um bom desempenho e uma vitória. E, além disso tudo, no meio desse bolo, ter sido eliminado pelo Juazeirense na Copa do Brasil. Presidente Jorge Salgado, isso não é satisfatório. E ele segue dizendo, abre aspas novamente, é o primeiro jogo do campeonato. E apesar do Vasco não ter feito uma partida boa, poderia ter saído vitorioso. A gente teve uma bola na trave, o Leandro Pedro Voaden foi para o meio do campo dar o gol e depois voltou por causa do VAR. E no final do jogo tivemos uma terceira oportunidade para ter ganho. Ou seja, justificando aí o fato do Vasco não ter conseguido sair com resultado positivo e o erro do possível VAR. Então, colocando a culpa do empate numa possível arbitragem. E ele segue, abre aspas novamente. O empate foi um resultado doído. Infelizmente, quando você entra em campo, acontecem muitas coisas que estão fora do controle do treinador. Vai para a conta do treinador sem motivos. Ele está sofrendo. Estive lá essa semana. O astral está recuperado, tudo contornado. Agora é esperar a bola entrar. Então ele deixou bem claro que o Zé Ricardo está sofrendo. É uma pressão. É claro, quando não se baseia em violência normal, treinar o Vasco tem que sim ser pressionado, tem que sofrer pressão e tem que estar acostumado. Tem que chegar no Vasco já sabendo disso. E a outra frase que ele diz é que agora é esperar a bola entrar. O grande problema é até quando, Jorge Salgado, que o torcedor vascaíno terá que esperar a bola entrar. Para quem acompanha o meu canal sabe que jamais eu vou me exaltar aqui. Sempre as coisas irão acontecer com muito respeito. Porém fica difícil esperar a bola entrar. Depois de uma eliminação na Copa do Brasil contra a Juazeirense, 5 derrotas nos 5 clássicos jogados, e um empate contra o Vila Nova, o torcedor vascaíno não vai ter muita paciência para ficar esperando a bola entrar não. Mas isso, de fato, confirma que o elenco, a diretoria, o departamento de futebol está fechado com o Zé Ricardo. Mesmo que haja uma grande pressão interna, a grande maioria, pelo menos da alta cúpula do futebol, está junto do treinador. E além disso, para contextualizar e para confirmar, dá uma olhada aí na entrevista do Yuri Lara.
nesta última terça-feira no CT Moacir Barbosa, onde ele também falou sobre o Zé Ricardo e confirma isso que eu falei, que o elenco está fechado com o Zé. Dê uma olhada aí nas palavras do volante Cruz Maltino. Particularmente eu não acompanho muito assim o extra, né? Extra fora. Logicamente que a gente vê algumas coisas, né, nas redes sociais, mas eu não procuro ficar olhando isso. Mas o grupo, e lógico que não é só eu, né? O grupo tá fechado, né? A gente confia muito no Zé, confia muito no trabalho, né? A gente sabe que entre nós estamos deixando a desejar, né? Temos que nos dar mais, temos que nos doar mais e temos que vencer. Então a gente voltou, né, do jogo e a gente internamente conversa e que a gente precisa vencer, que a gente precisa jogar melhor e nós estamos trabalhando para isso. E o Zé, logicamente, tem a nossa confiança. É um treinador que todo mundo aqui gosta, que abraça o trabalho dele e a gente vai tá correndo por ele aí e sabemos que essa pressão é porque os resultados não estão vindo. O Vasco é um time grande, o Vasco tem que vencer a todo instante e quando a gente não vence, tem pressão não só nele, mas em cima da gente também. Então a gente sabe de tudo isso, a gente vai estar trabalhando aí focado para que a gente possa vencer e seguir o caminho de vitória na Série B. Então, como vocês viram aí, confirmado, o elenco está fechado com o Zé Ricardo, né? Mesmo depois daquela confusão que aconteceu com o Nenê na última sexta-feira, o Camisa 10 também já veio se posicionar através de uma entrevista coletiva, deixando bem claro que o elenco, a diretoria, o departamento de futebol está fechado, até porque a gente parando para pensar e voltando um pouquinho no tempo, quem montou esse departamento de futebol, quem montou a comissão técnica foi o próprio treinador. Então uma mudança será muito brusca, será uma mudança que vai arrancar raízes dentro do Vasco, pois o Vasco teve um planejamento no início do ano errado. Novamente o Vasco errou no planejamento. Antes de contratar um gerente de futebol, o Vasco contratou um treinador, porque lembra, o Zé Ricardo já estava fechado antes mesmo do ano começar e o Carlos Brasil chegou apenas depois do início do ano. Ou seja, praticamente, é claro, a gente não tem palavras para vir aqui e confirmar isso, mas praticamente quem acabou contratando o Carlos Brasil foi o próprio Zé Ricardo, por uma influência. Os dois já terem trabalhado juntos no Vasco em 2017, a grande amizade que os dois têm, o trabalho podendo fluir de uma maneira mais junta, unida entre departamento de futebol e comissão técnica. Então tudo isso tem influência. Uma saída do Zé Ricardo hoje, querendo ou não, será maléfica para o departamento de futebol. Não estou falando que será maléfica para o desenvolvimento do time, mas será maléfica por toda a estrutura já feita. E volto a repetir, eu não acho que o Zé Ricardo deva permanecer. Essa atuação contra o CRB no sábado será essencial. Se não jogar bola, se não jogar bem, tem que cair, mesmo na segunda rodada, pois até o momento o Zé Ricardo, pelo menos, não demonstrou o que veio fazer no Clube de Regatas Vasco da Gama. Atuações pífias já vistas, derrotas em clássicos, mesmo com orçamento limitado, mesmo com um elenco inferior, não há justificativa. Tanto Vasco e Flamengo, tanto Vasco e Fluminense, tanto Vasco e Botafogo, que já aconteceram com o Vasco com um elenco limitado, e o Vasco mesmo assim partia para cima, tentava a vitória e em a grande maioria das vezes conseguia ela. Mas, rapaziada, agora é esperar. Como está aí escrito, acredito que no título, eles estão fechados com o Zé e vai ser isso até o final. Vamos que vamos esperar, vamos torcer, né? Mesmo que a gente não concorde com a permanência, tem que sempre torcer pelo nosso clube. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixe seu like, se inscrevam, compartilhem. A gente retorna aí na parte da tarde por volta das 5h30. Tentaremos colocar esse vídeo às 5h30 e depois às 11 horas, 10h30 da noite. Tranquilo? Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.